Olá, tudo bem com você? Continuando os nossos estudos com funções, hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre os parâmetros. Então, vamos para a prática. Eu já criei aqui um novo arquivo e também a nossa primeira função main, que vai chamar todas as demais funções. Na aula passada, nós já vimos uma função e essa função ela passava parâmetros obrigatórios. Eu precisava informar esses valores. Então, parâmetro obrigatório. Vamos criar aqui um exemplo. Eu vou criar uma função onde eu preciso informar dois números. Esses números eles são inteiros e eles precisam ser somados. Então, vamos lá. Eu vou começar então int soma números. Então, vai ser o tipo inteiro, chamado n1, e o outro também inteiro, chamado n2. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou retornar n1 mais n2. Vamos testar aqui. Então, aqui eu vou dar um print. Eu vou dar um print aqui. A soma parâmetros obrigatórios é. E aqui eu já vou interpolar o resultado chamando a função entre chaves. Então, eu vou chamar a soma números e eu vou passar dois valores aqui. Vou passar 10 e 3. E se eu executar aqui, o resultado vai ser 13 e, independente do número que eu passar aqui, o resultado vai ser mostrado e retornado aqui pelo print. Então, essa são os parâmetros obrigatórios, onde quando eu tenho os parâmetros aqui declarados, eu preciso informar eles aqui. Existem também os parâmetros nomeados, onde nós vamos, ao chamar a função, eu preciso dizer quais variáveis que são. Então, vamos a mais um exemplo aqui. Então, vamos fazer agora a soma de dois números inteiros também. Então, int soma números nomeados. Da mesma forma, eu preciso informar os parâmetros aqui, porém, quando os parâmetros são nomeados, eu preciso informar esses valores entre chaves. Então, é assim que se faz. Então, eu vou chamar aqui agora, da mesma forma, int n1, int n2. Mas quando os parâmetros são nomeados, eles são nulos por default. Então, eu preciso fazer com que ele aceite esses números aqui nos parâmetros. E eu preciso tratar esses nulos quando acontecerem, tá? Senão ele não vai retornar. Então, eu vou fazer um if aqui, dizendo que o n1 ele precisa ser diferente de nulo, bem como o n2 também precisa ser diferente de nulo. Quando os dois forem diferentes de nulo, eu vou retornar a soma. Então, return n1 mais n2. Tá? Digamos que um deles seja nulo, então eu vou prever isso aqui. Então, eu vou retornar 0. Tá? Vamos chamar aqui em cima agora. Vou aproveitar aqui. Então, esses aqui são os parâmetros nomeados. Tá?
soma números nomeados. Porém, quando o parâmetro é nomeado, o Dart não entende quando eu coloco simplesmente os valores. Então eu preciso informar essas variáveis aqui. Então eu preciso dizer assim, ó, N1, dois pontos, e o valor da variável, por exemplo, 20, tá? Vírgula, N2, essa segunda variável, dois pontos, vou dar o valor de 50. Fazendo isso, vamos ver o resultado. Então o resultado é 70, tá? E se um deles for nulo? Vamos ver aqui. Executando, ele vai retornar zero. Então, conforme a nossa lógica, se um dos dois for nulo, ele não vai fazer a soma, ele vai retornar zero. Tá? Então, o parâmetro nomeado, ele vai aceitar valores nulos, tá? E a gente está promovendo ele não nulo através da lógica aqui embaixo, tá? E é importante dizer também que eles não precisam estar na mesma ordem, tá? O N2 pode estar primeiro, tá? Então, por isso que eles são nomeados. O Dart entende pelo nome dela, tá? Então, se eu colocar aqui qualquer valor, executar de novo, ele vai funcionar, tá? Então, a ordem não é necessariamente obrigatória ser N1 e depois N2. Pode ser diferente também. Então, nos parâmetros nomeados, então eles aceitam o nulo. Porém, dá para fazer com que esses parâmetros nomeados eles sejam obrigatórios também. Vamos ver como é que faz isso. Então, parâmetros nomeados obrigatórios. Vamos fazer aqui então. Vamos fazer essa função aqui. Como é que a gente faz então? Vamos continuar na mesma, como retornar inteiro, né? Soma íntegros nomeados obrigatórios. Eu continuo, quando é obrigatório, informando as chaves, tá? Porém, eu vou informar aqui a palavra reservada required. Isso quer dizer que ele é obrigatório, tá? Então, int n1, tá? Vírgula, int n2, também sendo required. Tá? Então, estou dizendo que os dois são requeridos. Então, para isso, eu posso agora sim retornar os valores, a soma. Então, vamos fazer aqui, vamos copiar. Vou fazer um pouco diferente aqui. Eu vou declarar uma variável aqui chamada S1, tá? Que vai ser, eu vou chamar a função aqui, então soma nomeados obrigatórios, e eu vou passar dois valores. Então repare que quando ele é obrigatório, ele já me informa aqui, ó, olha aqui, eu preciso que você informe os dois números. Então aqui eu vou colocar então os valores. Eu vou colocar o valor 10 e aqui o valor 5, tá? Então vamos ver o resultado. Eu vou imprimir o resultado aqui, print. A soma dos números nomeados obrigatórios. Já tenho E. E aqui eu vou colocar o S1. Assim, aqui, então ele está chamando a função, passando
os dois valores e aqui eu estou imprimindo. Vamos ver o resultado, vamos ver se deu certo. Deu certo, então é 15. Reparem que se eu apagar aqui, ele já dá erro. Ele fala, ó, ele está esperando alguma coisa. Então, eu preciso colocar um valor, tá? Então, por isso que ele é obrigatório, tá? Então, repare aqui que então ele é requerido, tá? Então, esse é o requerido, tá? Então, o requerido, então, você precisa informar um valor, tá? Então, é nomeado, obrigatório, então ele vai exigir um valor. Também é reforçar que ele também não precisa ser na mesma ordem, né? Mas eles precisam ser enviados, tá? Existem também os parâmetros nomeados, onde eu posso colocar um valor nulo, tá? Vamos ver então. Parâmetros nomeados com nulo. Espacinho aqui. Vamos criar a função aqui embaixo também, continuando a mesma lógica. Int soma números obrigatórios, nomeados obrigatórios. Vamos colocar null aqui. Tá. Vamos colocar aqui, como ele também vai precisar, é obrigatório, então requerido, né? Então precisa que ele seja required. Int. Eu vou colocar agora aqui a interrogação N1 dizendo que o N1 pode ser nulo, tá? Vírgula. Também o segundo parâmetro requerido, inteiro N2, tá? Então, eu vou aqui agora retornar N1 mais N2. Porém, ele está dizendo que quando um dos dois pode ser nulo, então eu preciso garantir que quando ele é nulo, para atribuir um valor zero, por exemplo, a ele. Vamos ver como é que faz isso. Então aqui vamos fazer a lógica. Então se o N1 for igual a nulo, o que eu vou fazer? Eu vou colocar N1 igual a zero. Tá? Vamos aqui agora executar. Então, vamos também criar uma variável, chama de S2. Vai ser igual soma números obrigatórios null. Tá? Então, reparem que ele já pediu para informar os números. Então, quando é obrigatório, ele já mostra aqui, tá? Então, aqui eu preciso passar dois valores. Então, se eu passar, por exemplo, null aqui, tá? E o N2 for 20, vamos ver o resultado. Antes disso, eu vou imprimir aqui também. Então, print soma dos valores será. E aqui eu vou pôr o nome da variável S2. Eu vou copiar aqui para ficar igual para a gente saber qual função que é. Salvando, vamos executar. Então, quando o valor, esse primeiro aqui for nulo, vamos lá para a função,
Então, quando esse valor for nulo, ele vai entrar aqui e atribuir zero para ele, tá certo? Então, é isso que ele está fazendo. Aqui, reparem que ele está falando que a gente pode, ao invés de usar o if, usar esse operador aqui, ó, também dá para fazer, tá? Então, até vamos fazer aqui para ficar, para vocês conhecerem essa função. Então, eu vou apagar aqui, tá? Essa lógica. Então, quando o N1 for nulo, ele vai atribuir zero, senão ele vai esquecer isso aqui e vai ignorar. Vamos executar aqui e o resultado vai ser o mesmo, tá? Então, esses são a soma de dois números nomeados, tá? Obrigatórios, onde um deles pode ser nulo. Então, essa foi mais uma forma, né? Então, com o valor nulo, então também eles não precisam ser na mesma ordem, né? Mas também eles precisam ser enviados, tá? Então, outra forma também, quando os parâmetros são nomeados, nós podemos setar um valor default para ele. Vamos ver como fazer isso então. Vamos criar mais uma função aqui. Int soma números numerários obrigatórios default. Requerido, então eu coloco o sinal das chaves, tá? Então aqui eu coloco int n1 igual a 0, vírgula, int n2 igual a 0 também. E aqui eu vou retornar n1 mais n2. Então é assim, quando coloco um valor como default aqui, então automaticamente na hora de eu chamar essa função, então se esse valor não for informado, automaticamente a função vai entender que ele vai assumir o zero aqui. Então vamos a um exemplo aqui, vamos chamar a função aqui, vamos ver se funcionou. Vamos chamar, continuar a mesma lógica aqui, final S3 igual, opa, S3 igual, soma números obrigatórios default, tá? Então, depois eu vou dar um print. Aproveitar essa linha aqui de cima, vou copiar aqui o nome da função para mudar. E aqui é o S3, então vamos mostrar o resultado do S3. Aqui vamos chamar a função. Então reparem que quando eu coloco uma função com valor default, automaticamente ele permite que não seja informado um valor aqui. Então, se eu executar dessa forma, o valor vai ser zero, porque não foi passado nenhum valor. Então, eu posso então informar um valor, tá? Então, eu vou informar 1,4, por exemplo, tá? Eu preciso colocar o nome da variável. N1 igual a 3 e N2, reparem que ele já sugere 5. Tá? Então, se eu executar de novo, o resultado vai ser 8. Então, quando eu coloco um valor nomeado, permitindo que ele seja default, tá? Então ele também não precisa ser na mesma ordem, mas eles precisam ser enviados também, tá? Existe também o tipo opcional, tá? Então, parâmetros opcionais, vamos ver como é que a gente faz aqui
a soma de dois opcionais. Eu vou colocar aqui int soma números opcional. Return. Antes de retornar aqui, já vou colocar aqui n1 mais n2. Porém, eu preciso informar aqui em cima. Quando o parâmetro ele é opcional, ele precisa estar entre estes sinais. Tá? E aqui dentro eu coloco int n1. Já vou atribuir um valor 0, permitindo um valor default também para ele. E int n2 igual a 0 também. Então, esses podem ser opcionais. Vamos aqui chamar a função agora. Vamos seguir a mesma lógica também. Deixa eu avaliar final. S4 igual soma números opcionais. Tá? Print a soma números opcionais é S4. Vamos executar. Quando eu não passo nenhum valor, ele também é 0. Tá? Porém, se eu passar, vamos passar um valor aqui. Eu posso passar só um valor. Tá? Executando. Então, nesse caso, a soma vai ser 1 e ele automaticamente vai assumir que o segundo valor é 0. Tá? Então, eu posso, tanto um como o outro podem ser opcionais. Então, eu posso não informar eles na hora da chamada aqui. Tá? E se eu informar o segundo aqui e executar, ele vai somar. Tá? Então, 1 mais 3 vai dar 4. Então, nos parâmetros opcionais, então eu preciso passar eles na ordem. Tá? Então, se eu passar mais de um, se eu passar só um, ele vai entender que o primeiro vai ser o primeiro parâmetro informado. Então, para mim informar os dois, eu preciso respeitar essa ordem, tá? E ele vai seguir, então, nessa ordem quando eu passar mais de um. Então, essa é a função quando os parâmetros são opcionais. O que dá para fazer ainda é misturar tudo, como por exemplo, colocar um parâmetro obrigatório e um opcional. Isso é perfeitamente possível e muito usado no Dart, no Flutter, né? Então, mas quando você fizer isso, quando passar essa mistura aí de parâmetros, digamos assim, os parâmetros opcionais ou os nomeados precisam passar por último, tá? Primeiro se passa os obrigatórios, depois os opcionais e nomeados. Então, de parâmetros de funções é isso. Eu espero que você tenha gostado. Nas próximas aulas vamos estar aprendendo um pouco mais. Então, espero você na próxima aula. Até mais!